Usar frações para representar medidas em polegadas. Muitas vezes, as dimensões que queremos representar são equivalentes a inteiros. Observe o comprimento deste parafuso. Ele equivale a exatamente 1 polegada. Porém, não é raro termos peças menores para medir. Se desejarmos descobrir qual o diâmetro dessa peça, não conseguiremos com a escala contendo apenas medidas inteiras. Porém, se dividirmos ela ao meio, obteremos 2 pedaços, 2 frações da polegada. Cada fração é equivalente a meia polegada, e esse é exatamente o valor do diâmetro da peça. Esse mesmo procedimento foi realizado mais vezes. Se dividirmos esses 2 pedaços ao meio novamente, obteremos agora 4 frações da polegada. Uma peça que apresentar um comprimento entre o traço 0 e o primeiro tracinho terá o comprimento de 1/4 de polegada. Se ela for até o segundo tracinho, seu comprimento é 2/4. Porém, sempre que temos numerador e denominador par, deveremos realizar a simplificação da fração. Esse 2/4 se transformará em meia polegada. O próximo tracinho equivale a 3/4 de polegada e, finalmente, 4/4. Procedendo à simplificação, obteremos 1 inteiro, 1 polegada inteira. Não é raro termos peças ainda menores. Deveremos, então, pegar esses 4 pedaços e dividir ao meio novamente. Obteremos agora 8 frações da polegada. Cada uma dessas frações equivalerá a 1/8. O primeiro tracinho, então, será 1/8 de polegada. O segundo, 2/8. Realizando a simplificação, obteremos 1/4. 3/8. 4/8. A partir da simplificação, meia polegada. 5/8. 6/8. Simplificando, 3/4. 7/8. Finalmente, 8/8, simplificando 1 polegada inteira. Mais uma vez, podemos dividir esses 8 pedaços ao meio para obtermos uma medida ainda menor. Teremos agora 16 pedacinhos, 16 frações da polegada. Cada tracinho valendo 1/16. Então teremos 1/16, 2/16, equivalente a 1/8, 3/16, 4/16, equivalente a 1/4, e assim por diante. Mesmo assim, podemos ter peças menores ainda. Dividimos agora esses 16 pedaços ao meio novamente, obtendo, obviamente, 32 frações da polegada. Cada um desses tracinhos equivalentes a 1/32. Então, 1/32, 2/32, 3/32 da polegada, assim por diante. Ainda assim, podemos fazer essa divisão mais uma vez, obtendo agora 64 pedacinhos. Cada um desses pedacinhos, cada uma dessas frações equivalentes a 1/64. Então, as peças poderão ter dimensões iguais a 1/64, 2/64, simplificando, teremos 1/32, 3/64 e assim por diante. E esse procedimento ainda é realizado mais uma vez. Se dividirmos os 64 pedacinhos ao meio, teremos agora 128 frações. Cada um desses pedacinhos equivalente a um comprimento de 1/128. Então, o primeiro tracinho, 1/128. O segundo é 2/128, simplificando, 1/64. O próximo, 3/128 e assim por diante. Todavia, se desejarmos uma medição mais precisa do que isso, começa a ficar inviável dividirmos ainda mais esse pedacinho, equivalente a 1/128, que já é muito pequenininho. Então, se quisermos uma medição mais precisa do que isso, aí a gente já deve recorrer à polegada milesimal. Esse pequeno exercício que a gente fez, ele é interessante para vocês ficarem atentos a uma questão. Sempre os valores representados em polegada fracionária terão como denominador, como número de baixo da fração, um desses que representamos aqui. Ou seja,
O denominador da fração pode ser 1, no caso de valores inteiros. Aquela 1 polegada ali, por exemplo, é o numerador, né? O número de cima da fração é esse aí que a gente está vendo, que é o 1. E o número de baixo também é 1. Todo inteiro tem denominador igual a 1. Então o numerador ele pode variar, é um x qualquer. Esse x quer dizer que pode ser qualquer número. Mas o denominador das frações, das medidas em polegada fracionária, vai ser sempre 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128. Então observe nessa representação que o numerador pode ser qualquer valor, o x pode assumir qualquer valor. Porém, o denominador das polegadas fracionárias será sempre equivalente a um desses valores.